Estamos no norte de Israel, onde diversas cidades, vilas e pontos históricos incontornáveis têm uma coisa em comum: o Mar da Galileia. A história da humanidade está repleta de discursos que definiram épocas, culturas e a própria espécie humana. O verdadeiramente épico Eu Tenho um Sonho de Martin Luther King em Washington, ou no Parlamento Inglês em Londres, o famoso Nós Nunca Nos Renderemos de Winston Churchill, vivem no nosso imaginário como marcas inconfundíveis. Aqui é o discurso a marcar o local, pois foi neste monte que Jesus fez o seu Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças, que acabou por nomear o sítio onde o mesmo foi proferido, para além de toda a agitação e transformação social provocada. Como qualquer líder ao longo da história da humanidade, Jesus tinha uma mensagem e essa mensagem era uma mensagem transversal ao povo com quem ele se encontrava todos os dias, transversal à sua própria cultura, transversal às outras culturas. Jesus foi provavelmente um dos primeiros líderes verdadeiramente inclusivos. Mas aqui onde estamos, ele fez uma das suas declarações mais sintomáticas dessa inclusão. O Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças. Mas há aqui uma curiosidade. Quando olhamos para as Bem-aventuranças em Mateus 5, olhamos que a cada frase Jesus de alguma forma falava de uma necessidade, ou seja, os pobres de espírito, os mansos, os aflitos, falava dos misericordiosos, dos puros de coração, mas há uma determinada situação onde Jesus diz que as pessoas estão a sofrer e estão a buscar, por causa de duas coisas, justiça. Jesus fala que as pessoas têm sede e fome de justiça. Quem tem fome e sede de encontrar e buscar justiça será bem-aventurado. E sabe uma coisa? 2000 anos depois, nunca esta mensagem foi tão necessária. Os povos têm fome e sede de justiça. Quem trabalha tem fome e sede de justiça. Quem vive no mundo ocidental, quem vive no mundo oriental, quem vive em África tem fome e sede de justiça. Sabe uma coisa? Jesus não estava a falar para aqueles que estavam sentados ao pé dele há 2000 anos atrás. Jesus estava a falar conosco ainda hoje. Agora era tempo de nos fazermos à estrada e ter cada vez mais a consciência de que cada local que estamos a visitar corresponde a momentos que transformaram não só as sociedades e culturas onde estavam inseridos, mas ainda hoje os ecos destes mesmos acontecimentos se fazem sentir.
Nós estamos aqui às portas da cidade de Cafarnaum e do que eu me lembro da Bíblia, Cafarnaum era a cidade onde vivia e trabalhava Pedro. Exatamente, em Cafarnaum é o local onde Pedro vivia, assim como houve o convite de venham pescar homens e não mais peixes, os primeiros pescadores de homens. E o mais interessante, nós vamos entrar em Cafarnaum e o que nós vamos ver? Só sobrou ruínas. Porque todo aquele que não recebe Jesus se torna uma ruína. E Jesus não foi bem recebido aqui? Não. E ele disse, ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betesda, ai de ti, Corazim, vocês que não me receberam não vai ficar pedra sobre pedra. E é o que nós vamos ver aqui dentro. Então, Jesus primeiro ele vai ser expulso em Nazaré no momento que ele, em uma sinagoga, pede para ler as Escrituras Sagradas. Ele lê aquele trecho de Isaías, onde ele diz, hoje se cumpriram as profecias, e ele vai ser expulso de Nazaré, e ele vem morar aqui junto com Pedro, na casa de Pedro, em Cafarnaum, onde posteriormente ele não vai ser recebido. Então todo aquele que não receber Jesus vai ficar pedra sobre pedra. E o interessante disto é que tanto se cumprem as bem-aventuranças, como se cumpre a palavra mais dura do Evangelho, por assim dizer. Sim. Tudo que Jesus pregou é atual, inclusive aqui, pedra sobre pedra. Pessoal, nós estamos agora em Cafarnaum. Em Cafarnaum é o local mais mencionado do Novo Testamento, já que Jesus vem morar aqui junto com Pedro, na casa de Pedro. Onde na casa de Pedro ele fez a cura da sogra, aonde na casa de Pedro eram colocadas pessoas doentes pelo telhado, e exatamente neste local, embaixo, existia uma sinagoga do tempo de Jesus. Nesta sinagoga é onde Jesus vai fazer a promessa do pão e do vinho, que nós chamamos de Eucaristia. Aqui ele fez a promessa, em Jerusalém se concretiza. Isso aqui então é uma sinagoga. Afirmar que Jesus era judeu soa uma verdade lapalice, uma vez que a verdadeira missão não era mudar o judaísmo, mas sim mudar a relação do homem com Deus. Uma das perguntas que a gente sempre se faz é por que será que Jesus escolheu morar aqui em Cafarnaum? Cafarnaum, pessoal, nós estamos num local fronteiriço. Fronteiriço entre dois Herodes. Do meu lado direito, em Tiberíades, nós temos aquele Herodes que degolou a João Batista, primo de Jesus. E do outro lado, nós temos Herodes Filipe, que é outro pagão. Um é pagão e o outro matou o primo. Jesus não quer mais confusão com as famílias. Então ele vem para um local onde se encontra, nós estamos na Via Maris. Via Maris era aquela estrada que ligava a Mesopotâmia com Síria e a região norte. E Jesus vem morar aqui neste local neutro. Já que neste local neutro eu tenho legião romana, hospital, e passa muita gente aqui. E para essas pessoas que estão passando, além de ter cobradores de impostos também, Jesus vai falar das boas novas. Então aqui na casa de Pedro, que é com quem ele vai morar, ele se sente seguro. Além do mais, o local ele produz pesca de peixes, nós temos trigo, produção de trigo, azeite de oliva. O que nós estamos falando de um local muito próspero. Nós vimos há pouco o tamanho da sinagoga. Essa sinagoga é desproporcional ao tamanho da cidade, o que mostra que o local tem muita riqueza. Essa riqueza, pessoal, a gente tem a mania de achar que pescador é pobre. Não, pessoal, um pescador daquela época é um cara bem-sucedido, é um cara rico.
A maior prova que nós estamos numa cidade onde as pessoas são ricas é que esta sinagoga ela é desproporcional ao tamanho da cidade. Então, o pescador é rico, o produtor de trigo, o produtor de azeite, todas são pessoas ricas. Pessoal, riqueza é bênção, riqueza não é pecado. E aqui em Cafarnaum nós vimos esta prosperidade dessas pessoas. Aqui nós temos os restos da cidade, aonde você tem as famílias tinham uma área em comum e aqui eram os compartimentos de cada família, ou seja, a parte central, onde tinha o fogo, onde guardava o animal, onde o trigo, triturava o trigo, era comum. Aqui nós temos os restos arqueológicos de uma estrutura octagonal, onde existiu uma igreja. Essa igreja foi construída exatamente no local onde existiu a casa de Pedro. Estivemos no Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus proferiu o épico Sermão da Montanha. Fomos até Cafarnaum, a cidade de Pedro, um dos discípulos originais. Agora era tempo de ir até uma das mais recentes descobertas arqueológicas que vieram confirmar a prosperidade desta zona. Eu estou aqui na cidade de Magdala e na realidade estou numa sinagoga do primeiro século, que tem uma série de infraestruturas que são de facto históricas e que recuam no tempo em que estávamos numa cidade e numa zona vibrante, não só socialmente, mas também economicamente. Mas para isso tenho que entrevistar alguém que conhece essa história e que faz parte de toda esta estrutura que é património da humanidade. Thank you so much for having us. It's Welcome to Magdala. It's not just a pleasure; it's actually very emotional for us to be here in the Holy Land for the first time, and in a synagogue from the first century that take us back to the places where Jesus also was. But the first thing that I would like to ask you, this synagogue is such an important finding, right? Yes, it's ranked very highly for many different reasons. There are many themes here. If we look around the space, we have this very big hall here, and then we have a narrower, longer hall here, and we could contrast the two of them. It's interesting for the Magdala stone, this carved stone, which is unique, and nothing like this was ever found in the whole region before. It has the oldest menorah on stone ever found. It's a replica of the temple in Jerusalem ideologically, and it reveals a community that is has very special treasures in their heart, but also treasures here. Yeah, it's true. They dedicate themselves to make a beautiful place.
beauty of this place comes because of the mosaic and of the fresh that we can see on the walls. And this is a clash between the myth of the poor fisherman and the reality of the fisherman in the early stages, in the first century or even before. If you look at this room here, this is secondary room compared to here. Here we do not have frescoes or mosaics. We have 2 rows of seats, and we have an important place here in the center, and it is very significant discovery, but it's much less than the room over here. Now, why do you need this extra room if you have this very beautiful room? Well, obviously you have activity. So what goes on here, you can fit 80 or 100 people here sitting down. And so this is an assembly room of some type, and it's in the context of the whole discovery, it's understood to be a place of study, of teaching, of learning, and therefore it leads to reflection about the education level of the people in the first century. So maybe somebody before could speculate they had great education, or some other body else could say they were poor ignorant fishermen, but here we see a community that had a place that was very well built for the purpose of study. So you could say, how did they finance this beautiful synagogue? And one source could be you had some wealthy donors. But also a community can build, like in the medieval times, they built major churches in Europe. And many of the donations, and even for Magdala, for this project, there's a lot of money in this project. Yeah. Some major donors give major gifts for this project, but a lot of people give small gifts. And a lot of small gifts also make things happen. We can also see that we only have the mosaic on the eastern side, so maybe they hadn't finished it. Maybe somebody else took it away, but there's a good probability that it wasn't finished. That means they were doing it in stages. So that means like an installment. But what we see here, then 2 big values. Number 1, that they want a very decent level of decoration for their synagogue, like the high level of society, at least imitation-wise. And number 2, they have the ability to do it either by some significant donations or by a community effort. Like today we say crowdfunding. Yeah, crowdfunding. So the whole village says we make certain sacrifices and we will contribute because we want to have a beautiful synagogue. It's hard for us to say, since we don't have written documents proving it, that who exactly did it, how the source was found, if it was individuals or if it was a community effort. And finally, Father, thank you so much once again. Does the Bible is a source for us to understand that Jesus had contact with these important men and women, and they contribute to the spreading of the message of Jesus Christ? Certainly, and you have Joseph of Arimathea, who had a tomb carved in the rock, and he buried Jesus there in his own tomb. So that's not the work of somebody who was poor. Jesus was able to speak with Pilate, with the high priest. He had no problem relating to all the different levels. And there's another very interesting line in Luke chapter 8, verse 3. It says that the women were supporting Jesus from their substance. It could be from their wealth in some translations. But it names the women Mary Magdalene, and we're in Magdala, Susanna and Johanna. And it says that Johanna was the wife of Chusa, and he was the chief administrator of King Herod, or Herod, the Tetrarch Herod Antipas, the son of Herod the Great, whose capital was Tiberias for Galilee. So that means his head administrator, that means he's talking with the king every week, if not every day. That means when there are parties, somebody important comes from the Roman Empire to visit, he's at the party, he's at the table. His wife is probably sitting beside him. So he's in the company of the highest level. And some of those are also disciples, along with fishermen, along with tax collector, and tax collectors also had money. Yeah, so for sure. The people weren't happy how they got all their money. It is important that people understand that actually the message of the Christ, although resounded with the poor, actually was for everyone. Of course. Yes, in that sense there is also a problem we have in our times when we
separate rich and poor, but it was also at that time, because you had Lazarus and the rich man and Lazarus. So the challenge for the human being to make space for everybody, and the reality of society where some people are more industrious, more diligent, they put their focus on making a living, making a successful life materially, and other people are happy to study and to write poetry, and other people are raising their family and they want to get by, and they give a lot of attention to the people in the family. Instead of going out and doing overtime and making more money to have another vacation, they are dedicating to the people. So there are a lot of other factors we need to evaluate what's poor and what's rich. So some people have commented that the Western society is the poorest society in our world today because of the issues of developing family life, of raising children with personal love and not just giving them money to be happy. It's a big challenge to understand what is the true treasure. Now, can we finish this by saying that the message that was spread 2,000 years ago is still as needed and as it's relevant. It is needed and relevant because sometimes people think that the society of the past is in the past and we have moved on. We have moved on to the same problems and the same challenges, and therefore when Jesus, he talks about the parable of the talents, and some got 10 talents and others got 5 and others got just 1. You have the rich man going on a trip. You have the guy going to become a king and he comes back and there were people unfaithful or faithful. It's the same challenge everywhere in all times. And you go to around the world today, you have great wealth in some countries, but you go to poor countries and some people can be very wealthy and other people very poor. It's very diversified, our society, and it was then. And the gospel is valid today. O Padre Kelly termina a dizer que o Evangelho ainda é válido hoje, ou seja, provavelmente é a mensagem mais contemporânea e mais atual que alguma vez você e eu poderemos ouvir na nossa vida.